Hoje é quinta-feira, preparação para o fim de semana. Como estão? Tudo bem? Espero que o seu dia tenha sido bom, que tenha alcançado alguma vitória e, se não a vitória como tal, que tenha conseguido ter esperança de que alguma coisa vá acontecer nos próximos tempos. Acredite, ninguém, tirando poucos herdeiros, ganhou dinheiro deitado numa cama e sentado num cadeirão. O esforço faz de nós melhores naquilo que somos. Nem sempre o talento conta. Para fazermos alguma coisa, temos que abdicar de outras. Temos de nos empenhar em sermos bons naquilo que fazemos, em entregarmos-nos e dizer: é isso que eu escolhi e é isso que vou fazer bem. Há dias, num dos nossos programas, a Cláudia fez referência a Cláudia Lopes, fez referência ao facto de não haver empregos. Não há empregos, mas trabalho não falta. Então, vá por isso. Atenha-se a isso. Há trabalho. Se sair e for ao mercado, vai conseguir arranjar alguma coisa. Se sair e visitar obras, vai conseguir fazer alguma coisa. Se o seu vizinho é um pedreiro e faz obras, peça-lhe para ser ajudante. Ele talvez necessite no início de alguém que carregue a areia, que carregue as pedrinhas, que carregue o cimento, e depois você vai aprender. E daí a uns tempos, quando se der conta, você já será o mestre da obra. A obra começa antes mesmo da pá entrar, com a compra do material, com o desenho. Isso é a vontade. É com muita satisfação que damos início a mais uma edição do Zuela Meu Povo. Hoje, o nosso encontro se reveste de um significado especial, pois celebramos o Dia Mundial da Diabetes. Um tema que merece a nossa atenção e reflexão. A diabetes é uma condição que afeta milhões de pessoas no mundo. E em Angola não é exceção. Este é um momento para refletirmos sobre a importância da prevenção e dos cuidados essenciais para a manutenção da saúde e do bem-estar. No Zuela Meu Povo, temos o compromisso de trazer informação relevante e consciencialização sobre temas que impactam diretamente na vida dos angolanos. Fique conosco e aproveite este momento de informação e esclarecimento. A nossa missão é promover conhecimento e fortalecer a nossa comunidade com cada edição. Sejam todos muito bem-vindos ao Zuela Meu Povo. Hoje, teve algum gesto de carinho? Hoje, alguém teve algum gesto de carinho consigo? Hoje conseguiu descansar o suficiente? Hoje, saiu na corrida? Hoje, alguém o ofendeu? Hoje, alguém disse mal de si e você soube? Como reagiu? Como é que normalmente você cuida das coisas? Há umas pessoas que são intempestivas, como eu, que reagem mal a momentos pouco bons. Mas, para nós melhorarmos, temos de ter vontade e eu sei que você procura sempre ter vontade de melhorar. Nos últimos tempos, por vontade própria, por querer, não tenho gritado, não tenho me enfurecido com facilidade. Dou as costas, ouço, mantenho muitas vezes o meu orgulho, mas não respondo. Deixo que a resposta seja dada pelo tempo.
deixo que a minha raiva não faça mal ao meu coração. Que a minha vontade de dizer determinadas verdades a pessoas que merecem ouvir vão continuar a ser ignoradas. Até o dia em que eu tiver de pôr a mão e travar e dizer, pelo menos uma vez na vida, alguém tem que bravar, tem que se chatear, tem de gritar, tem de pedir auxílio. Pois bem, vamos ver lá. E começamos exatamente com as efemérides do dia. Esta é a década de 2020. Estamos no século XXI e no seu terceiro milénio. 14 de novembro é o Dia Mundial da Diabetes. A efeméride foi criada em 1991 e reconhecida pela Organização das Nações Unidas em 2007. O objetivo desta data é suscitar uma reflexão profunda sobre o aumento da diabetes pelo mundo. Estima-se que haja em todo o mundo cerca de 387 milhões de diabéticos, número que deverá crescer para 100 milhões de diabéticos em 2030. Este aumento resulta dos maus hábitos alimentares e estilos de vida pouco saudáveis, ao que se associa o envelhecimento da população. Os distúrbios da diabetes têm a ver com a produção baixa de insulina ou a resistência do corpo à sua ação, o que interfere no seu funcionamento natural, desregulando os níveis de glicose no sangue e pode causar graves falhas no organismo até a morte. Os principais sintomas de diabetes estão relacionados à perda ou ganho de peso súbito e inexplicável, aumento considerável e constante da sede ou da fome, recorrência de doenças da pele que demoram ou não curam as membranas mucosas. Ainda num dia como hoje, há 332 anos antes de Cristo, Alexandre o Grande era coroado faraó do Egito. Israel lançava a grande operação na faixa de Gaza, a Operação Pilar Defensivo, também conhecida como Operação Coluna de Nuvem. Foi uma operação de ataque à faixa de Gaza realizada pelas Forças de Defesa de Israel entre 14 e 21 de novembro de 2012, numa altura em que as hostilidades com Hamas só aumentam. Faltam 47 dias para terminar o ano de 2024. Poucos dias, aproveite-os e cuide-se. Vá fazer a análise, vá fazer glicose para saber como andam os seus açúcares no sangue, para saber se está tudo bem consigo ou se está num momento de risco, porque começa a subir, os indicativos vêm e muitas vezes nós ignoramos quando os médicos dizem, olha, não coma isso, não consuma aquilo, mas nós vamos deixando que isso se propague e depois respondemos com falta de saúde. Cuidado, a diabetes mata silenciosamente. Uma família no Mochico solicita ao programa Zuela Meu Povo para a resolução de um caso de homicídio que já dura um ano sem qualquer pronunciamento da polícia de investigação criminal. Mochico, Zuela. Um caso de homicídio abalou a família Cabalo, residente na cidade de Luena, que perdeu um ente querido no ano passado. A história é marcada por diferentes versões e tudo começou assim. Foi dia 7 do ano passado, dia 7 de novembro do ano passado, que recebemos uma notícia do falecimento do nosso irmão. Esse irmão trabalhava numa empresa de esminagem no Mochico, ou seja, no Sacaçãs, e ele saía de lá para visitar a família e tentar dar um apoio que a família necessitava. Um senhor, e ele pede boleia, e assim que vão, segundo ele, que foi o miúdo, foi um taxista. Então lhe dá uma boleia até em casa dele. Chega lá em casa, lhe dá uma nota de 5 mil. E o miúdo, como não tinha troco, então saíram da escola 17, que é a casa do senhor,
até no asfalto, quase no hospital municipal, para fazer o troco. Deu o troco e deixou a motorizada no senhor. E daí o miúdo desapareceu de vez. Desde 7 de novembro de 2023 até a presente data, o caso ainda não foi concluído e a família clama por justiça. Nós estamos a pedir apoio à justiça angolana que nos ajudem a investigar esse caso. Encontrado que o senhor que apresentou a motorizada é o único suspeito que a polícia tiveram. Então tentaram trabalhar com o mesmo. Ele também é um efetivo da polícia. Então encontraram que ele é inocente. Agora, nós a família estamos aqui a nos preocupar. Nós conhecemos e confiamos na nossa justiça angolana que trabalha. O caso já está a levar a 1 ano. Até agora não temos resposta. Por isso que nós temos que estar aqui para poder pedirmos apoio. Sintomas ou os sinais que apresenta são sinais de katana, de faca, cortado. Então, esse aqui é um favor que nós estamos a pedir à nossa justiça angolana, que nos dê essa resposta para saber quem é o culpado na verdade. O caso ainda não chegou ao tribunal, o caso ainda está em investigação criminal. Segundo a investigação criminal, porque não tem perna para andar, não temos, neste caso, não tem culpado da morte do teu irmão. Então não temos como encaminhar para o Ministério Público. Nós estamos a pedir apoio à justiça angolana que nos ajudem a investigar esse caso. Esse caso tem que ter solução. Nós passamos esse apelo porque a família está aflita e precisa de apoio. Na verdade, para esclarecer essa família, eu posso dizer 2 ou 3 coisas que podem amenizar ou podem deixar-vos mais desesperados ainda. É o seguinte: em todo o mundo há casos em que as polícias judiciárias, as polícias de investigação criminal, não conseguem encontrar os culpados de muitas mortes, de muitos crimes que são cometidos. É aí que a polícia dá por encerrado o caso sem ter conseguido encontrar provas e resultados do que foi que, no vosso caso, matou o vosso parente, o seu irmão. Falo para o jovem que reclama. Há casos que são encerrados sem que se consiga encontrar culpados. No caso, a justiça só pode se pronunciar quando tem um processo, porque todo o processo começa com a vossa denúncia, a vossa queixa. Vocês, no dia 7 de novembro, faz um pouco mais de um ano, que vocês foram apresentar queixa à polícia pelo resultado e a notícia que receberam sobre a morte do vosso irmão. Pois bem, a polícia pôs-se no campo, como o irmão disse, e não conseguiu chegar a nenhum resultado como tal. Falta de impressões digitais, não haver sangue ou outro tipo de processo que vá se conhecer o ADN da pessoa que esteve com ele, não haver entre as pessoas mais próximas, colegas, as pessoas que o transportaram, como disse bem um taxista, não existir, de facto, esses dados para que a polícia inicie uma investigação e encontre os culpados. Vosso irmão foi morto barbaramente, com facas, katanas, enfim. Dói muito saber disso. Nós podemos fazer o nosso apelo à polícia para que muitas vezes, como acontece muitas vezes, retomar o caso. Mas muitas vezes há casos que são abertos e não falo de uma realidade como a nossa apenas. Falo de realidades de outros povos, de outras experiências, de outras investigações, de outras polícias, de outros tribunais.
O tribunal não pode se decidir a fazer absolutamente nada caso não consiga a polícia encontrar e fazer um processo, encontrar provas e encaminhar o processo para o Ministério Público, para a PGR, que daí despoleta esse processo e avança para os tribunais para então haver o julgamento de culpados. Se não há culpados, não há caso. Há o caso apenas, única e exclusivamente, da morte do vosso irmão. É pena dizer isso e lamento imenso a vossa perda, que já dura 1 ano. Mas é importante também nos lembrarmos que muitas vezes crianças se perdem e não são encontradas. Muitas vezes os nossos mais velhos perdem-se e nunca mais os encontramos. Muitas vezes, como é o caso, pessoas morrem e não se conseguem encontrar culpados. Coragem. Vocês devem lembrar-se dos jovens militares que não estavam a ser aceitos na polícia? Bom, até hoje não se resolveu nada. Nós passamos novamente há dias parte da matéria, mas a matéria, por questões técnicas, não pôde terminar. Mas cá estamos de novo para fazer os tucubas zoelarem. Zoelem tucubas. Cumprimos o serviço militar durante 8 anos. Em 2023 fomos licenciados no mês de outubro, no dia 9. E depois de ser licenciados, estamos para um processo de transição. No passado dia 4 de outubro de 2024, estes jovens militares acorreram ao programa Zuela Meu Povo. Quase um mês depois, eles voltaram e acompanham o que nos disseram. Cota Salô, nós estamos aqui no Zuela Meu Povo, voltamos pela segunda vez, porque viemos mesmo à procura da melhor solução e ajuda do Cota, sobre aquilo que Cota já fez por nós, só que não chegaram de chamar o todo o contingente. Chamaram alguns e até agora nós que aparecemos aqui não fomos resolvidos. Por isso é que nós estamos aqui a pedir a melhor ajuda do Cota para ver que o Cota chega mesmo lá, nos nossos comandantes que estão lá, no Ministro da Defesa, no Ministro do Interior, para ver que resolve a nossa situação. Porque o número exato que a polícia pediu ainda falta muitos efetivos. E nós somos tão jovens que nós não temos onde se atirar para depois amanhã sustentar nossa família. O único sítio que nós só temos, já estamos acostumados com o trabalho, é o trabalho da farda e é o trabalho do Estado, porque nós somos militares, juramos bandeira pelo território nacional. Como é que fica a nossa situação? Será que nós somos enteados, nós somos filhos? Chamaram os outros e nós estamos a ficar? Qual é o mal que nós cometemos nesse país? Qual é o problema que nós tivemos em momento de serviço que até agora estão a rejeitar dentro do Ministério do Interior? Se para entrar para as Forças Armadas Angolanas fizemos todos os testes e não reprovaram ninguém, mas na transição das Forças Armadas para a Polícia Nacional tem sempre problema, tem sempre alguém que fica a fazer manifestação, tem sempre militar que fica aí disperso. Nós somos tão jovens, nós não temos onde correr. Nós vemos aqui pedir também ajuda ao nosso comandante da Polícia Nacional, o ministro do Ministro da Defesa, o Ministro do Interior, Manuel Homem. Veja a nossa situação. Nosso comandante-chefe, veja a nossa situação. Nós não somos tropa de trabalhar na cidade, nós vemos da mata e estamos acostumados na mata, por isso é que não temos tempo de nós dar conta do nosso estudo para dar conta da nossa formação. Aqui só estamos
estamos a lutar pelo nosso direito, pelos nossos filhos que metemos nesse mundo, porque são o futuro da manhã. Do jeito como nossos pais criaram a nós, deram aquela educação e meteram para a escola. E hoje em dia também nós estamos a fazer o mesmo por nossos filhos. Agora nós desempregados, como é que fica? Alguém que cumpriu o serviço obrigatório, tão jovem, veja a estrutura física que nós temos. A fronteira precisa de nós, a ordem pública precisa de nós. Aonde nós vamos se atirar? Aonde é que nós vamos começar a marcar um princípio de procurar um emprego para sustentar nossa família? Nós estamos acostumados a trabalhar e servir o serviço obrigatório. Nós somos donos do gatilho. Nós trabalhamos, cumprimos a missão daqui da pátria. Covid-19, nós trabalhamos na Covid-19. Cumprimos missão no Lesoto. Já trabalhamos em várias fronteiras daqui de Angola. Até essas tropas que estão aqui, será que nós não somos aceitáveis na Polícia Nacional? Porque nós tivemos do conhecimento que alguns colegas que estavam conosco na mesma situação foram repescados, mas nós até agora não fomos repescados. Por isso é que estamos aqui a pedir ao senhor Salou, o nosso papá grande, o nosso comandante-chefe que está em casa, os nossos familiares que estão a nos ver, estão muito tristes conosco pelas situações que nós estamos a passar. Minha família, meus irmãos, a vida é assim, por isso é que estamos aqui, para que o Senhor veja a situação dos vossos caçulhos. E a minha mulher, eu sentei no chão por hora, e depois ninguém me quer por hora. Eu venho de manhã, minha tropa, sem nada poder fazer na hora. A pátria aos seus filhos ordena. Esses homens tiveram formação militar. Esses homens lhes foram dados documentos para que fossem aceitos na polícia. Esses homens têm vigor, como disseram. Mas esses homens, muito provavelmente, estão a ser alvo de alguma vingança de alguém que tem de os aceitar e dizer: foram lá, então vão ver o que é que vai acontecer. Agora não entram mesmo. Foram lá, agora não vão entrar mesmo. Vão ver com quantas pistolas se faz um general. Não! Está errado! Esses jovens têm o direito de serem enquadrados porque lhes foi prometido isso. Esses jovens têm famílias para darem de comer. Atenção a quem tem de resolver o assunto. Nesse caso, muito em particular, eu acho que é caso Misha. Para o recrutamento de pessoas, de angolanos que vão entrar para a polícia e que têm entrado nos últimos anos para a polícia, tem havido recrutamento. E nós sabemos que mais de 50 pessoas, mais de 50% das pessoas que são recrutadas nem passam pelo exame. Não são aquelas que têm as melhores notas. São aquelas que têm as notas mais torradinhas. Sim! Quantas vezes nós passamos aqui, quantas vezes vocês aí nas vossas casas têm de juntar dinheiro para poderem pagar 500, 600, 1 milhão de kwanzas para que a pessoa vá fazer recruta? Quantos? Eu sei que me estão a responder. Aqui em casa também aconteceu. Nós também estamos aflitos com isso. Por que razão é que vou repetir aqui, vou dizer sempre que necessário? Por que razão é que quase todas as mulheres passam? Mesmo aquelas que não fazem sequer o teste para o recrutamento. Que homens são esses? Que homens somos nós? Que tão logo subimos, a família diz assim: agora chegou a nossa vez. Nós não estamos a olhar o futuro do país. Aqueles jovens, sim, deviam estar nas ruas. Aqueles jovens que sabem lidar com armas. Aqueles jovens que sabem lidar com o contraditório. Aqueles jovens que vão estar na rua fardados, entroncados, alimentados, porque eles já têm conhecimento
vão estar na rua e para uma pessoa pensar em atacá-los, vai pensar 2 vezes. Por que razão é que a maior parte das pessoas que é abordada pela polícia de intervenção rápida não ataca? Por que razão, vou repetir, por que razão é que a maior parte, se não todos, deve ser a maior parte, das pessoas, dos cidadãos, que são interpeladas por elementos da polícia de intervenção rápida, PIR, normalmente ouvem o polícia e obedecem? Porque a preparação da PIR como polícia especial é outra. Lá eles têm treinamento, têm autodefesa. Eles sabem como se defender. Sabem como anular determinada pessoa que venha para golpeá-los ou tirar-lhes as armas. Eles sabem. E todos nós sabemos que eles sabem. E quando nós nos deparamos com aquela farda, com aqueles homens com a apetite voraz de pôr a lei a ser cumprida, todos nós olhamos para eles a partir do semblante, do rosto, passando pela forma como eles se apresentam, a farda. A farda e o uniforme sempre bem apetrechado. As pessoas têm medo de enfrentá-los porque sabem que eles conhecem de lutas. Que eles vão a qualquer instante, com 2, 3 golpes, anular determinada pessoa que queira entrar. Então temos medo. Nós temos medo. São eles que são temidos quando há manifestações. Principalmente eles conseguem fazer as pessoas recuar, porque têm técnicas para isso. Esses jovens andaram pelas fronteiras, ficaram 8 anos nas Forças Armadas, fizeram a recruta, têm preparação. Já nem precisam de gastar dinheiro na sua preparação. Precisam apenas de ser enquadrados, se calhar examinados, para ver o seu estado de saúde e ver se o que eles dizem é verdade. Foram mesmo preparados, façam isso, façam esse teste, façam aquele e aprovar. Na verdade, é caso Misha. Na verdade, esses jovens não têm dinheiro para vos dar, têm um documento passado pelo governo angolano para o governo angolano, de uma parte para outra, do Ministério da Defesa para o Ministério do Interior, para eles serem enquadrados. Por que é que não se aproveita gente que já tem conhecimento? Qual é o nosso problema em não querer ver os outros progredir? Qual é o problema de determinadas pessoas cujo ego é exacerbado, que não consegue sequer ter noção de que é ajudando o próximo, é consagrando o próximo, vir-se com o seu salário. Aqui mesmo, nesse programa, se um dos repórteres que trabalha aqui nesse programa pedir dinheiro para fazer uma matéria, por favor, falem comigo. Venham dizer assim, o fulano aceitou dinheiro, a Dilvan, a Liliana, o Ailton, eles aceitaram dinheiro para fazer uma determinada matéria. E quando isso acontecer, eles vão ter que combinar com a Olga e a Cláudia, que são as produtoras e que preparam a matéria toda para os repórteres irem à rua. E aí vão ter que passar por mim também, não me dando gorjeta nenhuma, porque eu não aceito dinheiro de ninguém. 41 anos na comunicação social. Quero alguém que apareça aqui e diga, eu te dei dinheiro, Salu, para que tu falasses do meu caso, para que me desses razão. Aliás, eu não tenho de dar razão a ninguém. Mas nesse caso, há uma razão de esses jovens estarem a reclamar de direitos seus. Direitos que merecem ser consagrados a qualquer cidadão. Ministro da Defesa, os jovens pediram, olhando para a Câmara, olhando para si. Ministro do Interior, novo nas funções, muito provavelmente ainda a ter conhecimento dos dossiês. Comandante Ribas,
Comandante-Geral da Polícia Nacional, eu sei da sua decência, sei da forma como se comporta como polícia e hoje, desde os tempos em que começou, é agora o representante máximo da farda policial. É o comandante-geral da polícia. Por favor, faça com que esses jovens tenham o direito de perfilar, de fazer. Atenção. A pátria aos seus filhos não implora, ordena. Intervalo. E vamos andar, já sabem que podem mandar as vossas denúncias, gravem, filmem, mandem mensagens de áudio, ponham os vossos telemóveis na horizontal, não filmem na vertical, não filmem com o telefone de pé, filmem com o telefone na horizontal. E nós vamos ter de receber o que é vosso, de vos contactar e sabermos afinal do que é que se trata. O nosso número está aí, podem ver aqui embaixo, é o 924 36 36 86. Lembrem-se, mandem as vossas denúncias, não precisam de ligar para mim. As pessoas encontram o meu número, ligam diretamente para mim. Se ligarem para este número, o assunto será resolvido. Ok? Amanhã nós começamos o programa às 18 horas devido ao jogo dos Palancas Negras contra a seleção da República do Ghana. Nós já estamos apurados, o resultado já não importa tanto, mas até agora foram só vitórias e nós queremos continuar só com vitórias. Portanto, a Rede Girassol vai transmitir o jogo a partir das 20 horas. Daí que vamos adiantar o nosso programa, atrasar 30 minutos. Vamos começar às 18 horas para ver o Palanca Negra e Palanca Negra. Amanhã há jogo. Nos últimos anos, Angola tem enfrentado um aumento preocupante no índice de suicídios entre os jovens, um fenómeno que tem gerado uma reflexão urgente sobre as condições de saúde mental da juventude do país. A Liliana Vitor foi saber desses motivos e trouxe-os para que você veja. Já parou para pensar no número de pessoas que podem ser salvas por um simples gesto seu? Já pensou sobre o que leva determinadas pessoas a optarem pelo suicídio? Segundo dados da OMS, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo, sendo a taxa global por ano de 10,5 para cada 100 mil habitantes. Dados de 2019 figuram Angola na 4ª posição do ranking de países com maior índice de suicídio. As causas são variadas: depressão, problemas amorosos ou familiares, uso de drogas ou álcool, bullying, traumas emocionais e diagnóstico de doenças. A cada dia que passa, verificamos mais jovens a cometer suicídio. Mas, afinal de contas, o que é que deve estar na base deste tal ato? Saímos às ruas para saber do povo o que é que tem a dizer sobre esta questão. Na verdade, as famílias estão completamente desestruturadas e muitas das vezes é uma questão psicológica também, né? Volto a frisar, psicológica, porque muitos desses jovens já atingiram a maioridade, estão com 18 e pretendem fazer alguma coisa, né, para a contribuição da sociedade, e notam-se que também não se sentem excluídos com relação a estas mesmas atividades que eles pretendem, né, assim exercer. Que deve-se também à extrema pobreza, ao desemprego
E há vários fatores que levam ou indiciam os jovens a optarem então pelo suicídio. Isso é, muitas das vezes os jovens, por conta do desemprego, por conta de condições sociais, condições econômicas, infelizmente muitos deles não conseguem ter esperança, olhando para as situações, olhando pelas suas próprias vidas, então optam por tirar as suas vidas, optam por suicidar-se, julgando que essa é a opção mais assertiva, mas não é a situação mais assertiva. Alguns jovens contam episódios em que quase colocaram fim à própria vida. Quando separei da minha esposa, eu vivo numa situação difícil. Que na qual eu estava a trabalhar, de repentemente a minha família desapareceu. Saiu com o meu bebê minha filha de 2 anos e meu bebê só tinha 2 meses. E isso é que me afetou mesmo muito. E até cheguei em momentos de se tirar a vida, estava a tratar de documentos, abandonei. E a minha vida nunca foi a mesma, desde aquele momento. Seus filhos, sobrinhos que vivem na mesma casa, são acusados de feitiçarias e eles não aguentam aquela toda pressão social e também acabam por tirar a sua própria vida. Já passou por uma situação que foi tão grave que quase chegou a pensar nessa questão? Já sim, mas graças a Deus tive uma moral muito alta e que tive que retroceder ou pensar 2 vezes. Eu fui um jovem que cresci numa situação muito crítica. Era na área de pobreza. Éramos muito pobres, não tínhamos aquilo onde ir buscar. Praticamente foi algo ver os teus irmãos passarem por necessidades e você não ter como, pela situação política em que nós se encontramos no estado do país, não ter um poder de compra. E também a influência da juventude nos leva na bebida alcoólica, drogas, são coisas que frustram nós jovens atualmente a levar a cometer suicídio. Muito triste saber que estamos entre os 5 países em que as pessoas mais tiram a própria vida. É muito triste. Não foi isso, com certeza, que foi pensado para a nossa Angola. Com certeza, nessa altura, com a natalidade a subir, nós gostávamos, deve ter sido o sonho dos nacionalistas, daqueles que lutaram pela libertação e independência da Angola, que hoje nós fôssemos um país mais equilibrado. As pessoas tiram a vida quando chegam ao desespero. E nós temos estado a trabalhar, nós temos estado a estudar, nós temos estado a fazer aquilo que podemos. Mas chega uma altura em que dói na alma saber que uma pessoa tão jovem, ou que uma pessoa mesmo adulta com responsabilidades enormes, que se cansou de lutar, tira a própria vida. Ainda agora, passamos uma matéria que tem a ver com ex-militares que devem ser polícias. Como é que eles devem estar a virar-se para pôr comida em casa? Alguém está a pensar nisso? Alguém que tem o seu salário, alguém que tem que dar provimento a esse processo, está a pensar nisso? Já imaginou se nós aqui aparecermos ou eles voltarem a aparecer aqui? Porque eu os convido a voltarem aqui se não acontecer nada nos próximos tempos. Já imaginou se eles chegam aqui e dizem, olha, da outra vez éramos 11, hoje somos apenas 10 porque o fulano matou-se. A Liliana Vitor foi ouvir também especialistas peritos na matéria para ajudar a esclarecer a questão do suicídio entre os jovens. Liliana. Acredito que deve-se a muita instabilidade emocional que infelizmente a juventude tende a enfrentar. Percebemos que nos últimos tempos
atendendo a alguns fatores, não é, que tendem a influenciar a jovem a cometer o suicídio. Estamos a falar de fatores sociais, fatores cognitivos. Quando eu falo de fatores sociais, estou a me referir ao desemprego, à taxa elevada de desempregos, estou a me referir a muitos relacionamentos instáveis. Essa mesma instabilidade em muitos relacionamentos acaba por levar muitos jovens a entrarem em frustração e, por sua vez, cometer o suicídio. Também precisamos relembrar que uma das grandes causas que leva 90% da população a cometer o suicídio está ligada a fatores psicológicos, que são as doenças psicológicas, como a depressão, transtorno de ansiedade, transtorno de personalidade, entre outros transtornos. Por este motivo, precisamos relembrar que as consultas de psicologia são bastante importantes. O estudo mostra que o indivíduo que comete o suicídio, por sua vez, ele acaba por desenvolver uma doença psicológica. Quando descobrem ou vão relendo o historial deste mesmo indivíduo, vão descobrir que entrou num processo de um transtorno, que não conseguiu lidar com a mesma situação e acabou por cometer o suicídio. Tínhamos uma taxa muito reduzida de adolescentes a cometerem o suicídio, mas atualmente, atendendo mesmo o desenvolvimento das mídias, das redes sociais, entre outros, acabamos por presenciar muitos casos de adolescentes a cometerem o suicídio. O fator idade influencia muito nessa instabilidade. Quer dizer, quanto mais o indivíduo vai crescendo em um meio instável, mais vulnerável ele torna-se para cometer o ato de suicídio. Dizer a você que tem ideias, pensamentos de acabar com a sua própria vida, tu vales muito. Tu podes passar por esta situação. Compreenda que és maior que os teus problemas. Os teus problemas não são maiores que tu. Todo problema tem uma solução. Se houve o princípio, quer dizer que tem fim. Então levante a cabeça, confie mais em ti, amas acima de tudo. Vale viver, vale lutar. Se tu não lutares, ninguém fará por ti. Primeiro dizer que o suicídio é um drama global. Se nós olharmos para aquilo que diz Émile Durkheim, um dos clássicos da sociologia, ele escreve o seu livro do suicídio, que foi também um clássico muito estudado. E ele faz a construção do suicídio considerando 3 dimensões. A primeira dimensão é o suicídio anômico, a segunda, o suicídio altruísta, e uma terceira é o suicídio egoísta. Portanto, quando nós falamos do suicídio anômico, estamos a falar da anomia social, que é um estado de incerteza profundo. Eu penso que, não obstante ser de um clássico da sociologia dos séculos passados, ele enquadra-se perfeitamente naquilo que é a modernidade. Dadas as transformações constantes que o mundo tem passado, a um nível de anomia social muito profunda. A anomia é um estado de incerteza quanto ao futuro. E, infelizmente, a juventude, os nossos adolescentes, hoje vivem num estado de incerteza quanto ao futuro que é muito profunda. Portanto, não sabem como será o dia da manhã, dadas as pressões e as cobranças sociais que são impostas, a própria construção, muitas vezes, daquilo que é o conceito do belo, faz-se uma pressão muito grande. Portanto, ela tem de estar dentro de um padrão que a sociedade encara como perfeito, e às vezes o seu biotipo não é aquele, e sofre na sociedade bullying, pressão, que muitas das vezes submetem os nossos adolescentes
adolescentes e jovens numa depressão muito profunda, suicídio anómico. Nós temos uma condição de pobreza multidimensional ainda muito elevada, portanto, dados da ONU dizem que nós temos ainda agregados familiares a passarem por dificuldades muito profundas. Tivemos há pouco tempo a questão da Covid-19, em que confinou as famílias e as famílias não estavam acostumadas a conviver e, portanto, a incerteza que foi levantada, as transformações que nós temos estado a verificar no tipo de família, a mudança das questões de género, tem estado a trazer muita incerteza no seio dos nossos adolescentes. Eu acho que ouviram bem os conselhos e as avaliações e análises feitas pela doutora Luísa Nteca, psicóloga, e também pelo doutor João Sassando, sociólogo. Portanto, antes de qualquer condição que gere chegar ao radicalismo, pondere, não tire a própria vida. Não faça isso. Amanhã tem jogo da Seleção Nacional e vamos começar mais cedo. Agora vou até a redação falar com a Quina Santos para saber dos destaques do jornal. Quina, boa noite. Olá, Salud, boa noite. O que é que vamos ter? Já vais saber. Boa noite para si também que nos acompanha. Dia Mundial de Combate às Diabetes. 24 milhões de pessoas vivem com a doença no mundo. Os especialistas alertam para os cuidados com a alimentação. A Polícia Nacional apresentou o jovem que vandalizou o comboio expresso na zona da Dimuca, que é em Luanda, e 3 seguranças que venderam baterias roubadas de viaturas que dão suporte às obras na linha férrea. O novo secretário de Estado do Interior e o comandante-geral da Polícia Nacional já estão em funções. A posse foi conferida hoje pelo Presidente da República. 14 novos embaixadores foram designados para Angola e entregaram as suas cartas credenciais no Palácio Presidencial da Cidade Alta. O angolano Maquies Augusto foi eleito membro da Unidade Conjunta da Inspeção dos Sistemas das Nações Unidas em Nova Iorque. E lá fora, Israel bombardeou novos alvos no comando da Jihad. A Seleção Nacional está pronta para o embate diante de Gana e talvez Salou sem uma Bululo que está lesionado e hoje não cumpriu o treino. O nosso encontro, você já sabe, está marcado para as 19h45. Eu conto consigo. Olha, que pena, né? Mabululo não estar em condições. Hoje não treinou. Quem sabe amanhã essa lesão, durante o dia de hoje, vai acontecer um milagre. Ele vai jogar. Que sim, e que o professor Pedro Gonçalves possa contar com ele. E todos nós, né? Ele marca golos e encanta a todos nós. Obrigado, Quina. É um chi. Coração. Bom, todos nós, ficamos espantados ontem quando começou a correr um vídeo que mostra um jovem a ser arrastado, pendurado no capô de um carro. Vamos ver. Oi. Mas não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Para, senhora. Para, senhora. Para. Para só. Senhora. Senhora, para. Para, senhora. Não, mas para, senhora. Para, senhora. Vai me matar, senhora. Olha, o jovem que filmou fez o possível e o impossível para bloquear a senhora, porque senão ele iria para outra estrada, essa estrada do Patriota, onde ainda se encontram alguns sinais da estrada que está a ser melhorada.
e conseguiu pará-la. Aí, do que sabemos, apareceu logo a seguir um patrulheiro. Mas, mais do que isso, nós vamos mostrar-vos agora a reação do jovem Joaquim, que começou a trabalhar com aquele carro só na terça-feira e que teve o azar de esta senhora, que apareceu no vídeo, a arrastar um cidadão que podia ter-lhe levado à morte. O Joaquim explica-nos agora. Mostremos. Boa tarde. Aqui fala o Joaquim Cajamba, e é filho de Carolina Jambela e João Cajamba. Eu sou o jovem que sofreu um acidente ontem, um patriota. A senhora bateu no meu carro e ela não queria assumir os seus danos. O que acontece? Ela simula comportamento que também não conhecia aquela zona do patriota. Então ficamos à procura de um bate-chapa, em que ela foi quem pediu, dizendo que vamos procurar um bate-chapa aqui no Patriota porque eu estou com pressa. Vou buscar as minhas filhas num colégio. E eu vivo em Cacoaco. E eu tenho que pegar as minhas filhas para levar para Petrangó. Então procura um bate-chapa mais certo do que está aqui no Patriota para ver se eu pague os danos que eu causei na tua viatura. Eu disse, pá, muito bom, na boa. Uma vez que eu trabalho no aplicativo e eu tinha passageiro mesmo dentro do carro, graças a Deus, uma grande passageira mesmo que entendeu a minha situação. E ficamos naquela, debater o assunto com a senhora, procuramos o bate-chapa, e fomos num bate-chapa do chinês. O chinês viu o carro, viu os danos. Então ele disse que, pá, meu caro irmão, o carro, o trabalho que está aqui é perfeito, porque o carro já sofreu de pintura recente e esse trabalho que vai se fazer, ele tem que tirar o para-choque. Mas contudo, para tirar o para-choque vai ser difícil, porque temos que rebitar outra vez o para-choque e apresentar muita mazela, e que para sair dessa mazela só temos que quitar de novo o para-choque. Então, contudo, o preço que eu poderia ajudar para resolver esse vosso problema são 200 mil kwanza. Eu disse até na senhora, não, 200 mil kwanza é muito. Como aqui o preço está muito alto, então vamos levar aos correios. Ali pode ficar 30, 20 mil kwanza. Ele disse... ela disse, pá, tá bom, 30 mil kwanza é muito. Eu não tenho este dinheiro. Vamos tentar ver no banco se eu tenho este dinheiro. Se eu tiver esse dinheiro, então vou te dar esse dinheiro. Amanhã vamos resolver esse problema. Voltas e voltas e voltas e voltas, e começou a fazer-se tarde. A senhora se desesperou e disse que se ia embora. Há muito mais para explicar, não é? Oh, Joaquim. Continua a contar a história. Vamos num ATM que tinha dinheiro no Banco Sol, do sentido Benfica, sentido Onga. Mete o seu cartão, então no cartão não tinha nada. O cartão disse, a informação que vem dirige ao banco mais próximo, vai dirigir ao banco mais próximo. Então não tinha nada. Eu disse, senhora, como tu tens medo, eu também estou aqui com passageiro. Tá para não ficar a minha vida. Dê-me só uma garantia, dê-me só um documento que possa com que eu também fico confiante que não. A senhora virá e vamos tratar desse assunto. A senhora disse, não, eu neste momento eu não tenho carta de condução, também não tenho documento da viatura, porque este carro vai vir buscar na oficina. Então eu aqui não tenho nada. O que eu tenho que te dar é mesmo só o meu número, ficas com ele, amanhã liga para mim e eu venho à tua busca. Eu não aceitei. Dali ligamos para o
o marido dela disse que não, vou fazer o levantamento sem cartão. Então, onde estamos aqui no banco, então tá bom, aguardo. Fiquei ali das 13 horas até 16 horas. Afinal, a senhora estava a simular o comportamento dela. Já estava a simular o comportamento dela. Porque na altura que ele falava com o seu marido, falava dentro do carro. Eu ficava fora, então não sei se na verdade o senhor confirmou que podia fazer levantamento sem cartão ou não. De repente ela sai do carro e diz: "Pá, Joaquim, vamos esperar meu marido, vai fazer levantamento sem cartão, vamos aguardar mesmo." Eu disse: "Tá bom, vou aguardar." Esperei, 14, 15, 16 horas, nada, nem faz levantamento sem cartão. Disse: "Senhora, depois tenho que sair porque o meu carro não está em condições, então tenho que sair. Então aqui não estou conseguindo resolver esse problema." De repente ela muda e diz assim, me diz que: "Joaquim, neste momento já não posso fazer mais nada. Agora você vai depender de mim. Eu vou para minha casa em Cacoaco. Então, se quer me seguir, siga. Se não quer me seguir, então aqui já não tenho mais como fazer nada, porque você não aceitou te dar o meu contato para nós poder resolver esse problema. Então, você se vira." Ela pega, sobe no carro dela, começa a andar. Eu também vou no meu carro, sigo ela, chego na terra batida, o meu carro enguiçou e ela continua. Então, apanhei uma moto, segui a ela, para ver se parasse, para lhe explicar que o meu carro não tem condições, então para o carro, vamos poder conversar. Ela não queria saber, ela não queria conversar comigo, ela só disse que eu te disse para tu ficares com o meu número. Como não aceitaste ficar com o meu número, então você agora se vira sozinho. Então não tem maneira de fazer. Me segue, se quer me seguir, siga-me. Se não queres, então não me segue. Então, eu não sei o que veio na minha cabeça. Peguei, fiz uma ultrapassagem de um outro carro, eu de moto também, que eu paguei uma moto, fui ultrapassagem do outro carro, fico em frente dela, fico em frente do carro dela. Ela pega o carro, acelera, tenta acelerar, eu pulo em cima do campão, fico aí no campão para ver se ela parasse, só mesmo para resolver o meu problema. Não aceitou. Quando apanha a via principal, sentido a via expressa, aqui no Patriota, começou a acelerar. Então eu fui gritando. Aparece, tem um jovem que, graças a Deus, aquele jovem vai falar: "Senhora, para, você vai matar o senhor." Ela não queria parar mesmo. Não sei o que ela estava a pensar. Então, o senhor viu mesmo a minha alimentação, ele viu: "Não, tenho que parar isto aqui." Ela fez de novo, passando na senhora, para o carro, em frente da senhora. Lá vinha a patrulha. A patrulha lá vinha: "O que passa? Passa assim." A senhora bateu-me e ela aceita tentar fugir, não queria assumir. Tá. A maca não termina aí. O patrulheiro que veio a seguir ao jovem que filmou e que barrou a senhora resolveu que um polícia acompanharia a senhora e o jovem subisse no patrulheiro e fossem ao local onde o carro estava. Confirmado o acidente e a aceitação da jovem de que tinha batido no carro, resolveram não ir a uma esquadra, mesmo com o Joaquim afirmando que a senhora não tinha documentos do carro nem pessoais. E resolveram dar uma de juízes. Decidiram que, a partir daquele instante, o Joaquim devia aceitar 20 mil kwanzas da senhora para ir resolver o seu problema. Pior não é isso. O Joaquim, acossado pelos polícias, pressionado pelos polícias, não se viu de outra forma. Não viu outra solução, porque ele começava a ver que começavam a partir para ameaças. Olha, se resolver isso, pedindo para ir à esquadra. Onde o assunto seria resolvido, provavelmente de outra forma. Aí é que o Joaquim aceita receber os 20 mil kwanzas. Os polícias do patrulheiro disseram que o Joaquim, mesmo aceitando só os 20 mil kwanzas, devia deixar com eles também uma gasosa. E dos 20 mil, o Joaquim teve de dar 2 mil aos polícias corruptos. Enquanto isso, a senhora no carro estava com outro polícia, muito provavelmente a receber alguma massa.
Se não é assim, por que é que os polícias não levaram o caso até a esquadra? Por que é que forçaram o jovem, como se fossem juízes, a aceitar a decisão que eles tomaram de que ele receberia apenas 20 mil kwanzas? Por que razão é que dos 20 mil kwanzas, que já eram dinheiro pouco para o jovem resolver o seu problema, ainda lhe tiraram 2 mil kwanzas? E por que razão um dos elementos da chefia da patrulha foi ao carro da jovem, onde ficaram a conversar, quando ela, momentos antes, tinha feito o levantamento de algum dinheiro? Não vamos parar por aqui. Nós vamos continuar a investigar e fazer com que o Joaquim apresente uma queixa à polícia nova, a novos polícias, a outras mentalidades. E isso que procedeu, que aconteceu, e a forma como a polícia procedeu, não foi a melhor. Mas lá chegaremos. Hoje tentei contactar um polícia do Gabinete de Comunicação da Polícia Provincial e simplesmente não me atendeu o telefone. Intervalo. Estamos no fim, vai ser muito rápido. Enquanto fazia o programa na outra estação em que estive antes de estar aqui na Rede Girassol, um menino, uma vez dessas, fez o que vocês vão ver já a seguir. Se no teu bairro não tem luz, fala comigo. Se no teu bairro não tem água, fala comigo. Se no teu bairro se exporta mão na escola, fala comigo. Porque comigo é assim, ou é ou não é. Daí que uma colega aqui mostrou-me esse vídeo do sobrinho e dizendo que ele já não está em Angola, está a viver em Portugal e já mais grandinho. Eu mandei um vídeo para ele a agradecer aquele vídeo que ele tinha feito e mandei-lhe um beijinho muito carinhoso. Olhem só o resultado e se viram bem o tamanho dele, ele já está mais grandinho e o resultado é espetacular. Vejam só. Aqui falar comigo, eu vou aí falar contigo. Ok? Obrigado, né? Muito obrigado, Nataliana. Deus esteja sempre ao teu lado, anjos à tua volta, tu também és um, que escutes muito para orgulhar os teus pais. Ok? Segura-se. Gostaste? E o que é que tens agora para dizer o Tissalô? O presente foi muito bom, recebi um presente. Estás muito feliz e emocionado. Não chora. Ele queria te presentear com isso, porque eu recordei aquele teu vídeo quando eras pequeno. Tio Salô, muito obrigado. Não te emocionou, a nossa família agradece pelo carinho. Isso vale mais do que o salário no final do mês. Isso vale mais do que tudo. Obrigado, puto. Obrigado a todos vocês pequeninos que gostam do trabalho do tio Salô. Obrigado a todos aqueles adultos, jovens, cotas, que me saúdam na rua, que me param muitas vezes para uma fotografia, porque gostam do trabalho do Salô Gonçalves. Obrigado a todos os amores da vida, a todos aqueles que gostam do nosso programa. Chicoração!